Semana da Indústria 2026 com ações voltadas ao futuro sustentável e novas oportunidades econômicas. Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima alerta para risco de enfraquecimento da proteção ambiental no país. Chuva e friozinho marcam fim de semana em Cubatão. Umidade pode chegar a 100%. Finalmente sexta-feira, dia 22 de maio, e está no ar mais um RNC Notícias. Boa noite. Como já havia sido noticiado aqui no RNC Notícias, uma tentativa de assalto contra um idoso terminou em tiroteio no bairro Vila Ponte Nova, em Cubatão. Na última segunda-feira, 4 criminosos abordaram a vítima na rua Boa Vista para roubar o seu veículo, mas a ação foi interrompida por um policial militar da reserva, que presenciou o crime e atirou contra os suspeitos, forçando-os a fugir. Segundo o 21º Batalhão da Polícia Militar do Interior, os assaltantes conseguiram levar apenas a chave do carro antes da reação do PM. Na fuga, o grupo abandonou um revólver calibre 38, um simulacro de pistola, uma bicicleta e um celular. O material foi apreendido e o caso foi registrado como tentativa de roubo no 2º Distrito Policial de Cubatão. No Brasil em Dia de hoje, nós vamos ver que o Ministério do Meio Ambiente faz alerta contra o enfraquecimento de ações de proteção ambiental. Um conjunto de projetos que pode causar um verdadeiro desmonte na organização do setor ambiental do país. É o que afirma o ministro do Meio Ambiente e Mudança do Clima. Em pauta na Câmara dos Deputados, as propostas, supostamente, segundo João Paulo Capobianco, beneficiariam o agronegócio, mas vão representar, na verdade, um atraso sem precedentes. Evidentemente, será objeto de análise com a AGU. Vamos trabalhar no Senado para esclarecer essas questões todas, vamos atuar fortemente no Senado, continuamos atuando na Câmara lá, debatendo, buscando o entendimento, mas está muito difícil, como vocês têm visto. Vamos atuar no Senado e vamos atuar após, caso isso tramite seja aprovado no Senado, vamos também trabalhar em relação a apresentar ao Presidente da República esses fatos para que o Presidente possa analisar os encaminhamentos que deverá propor. Entre os projetos de lei que, na visão do governo federal, ameaçam o meio ambiente, estão os seguintes. A fiscalização remota por meio de satélites não poderá ser utilizada para comprovar o desmatamento. Trabalhos como o do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, não serviriam mais para identificar e combater a devastação ambiental no país. Espécies com risco de extinção não poderão ser incluídas na lista nacional oficial pelo Ministério do Meio Ambiente sem a concordância do Ministério da Agricultura. Informações como do Cadastro Ambiental Rural não deverão ser utilizadas para restringir crédito a desmatadores. A Floresta Nacional do Jamanchim, no Pará, terá quase 40% da área total com nova categorização, o que flexibiliza a exploração econômica. E a Lei da Proteção Nativa vai ser flexibilizada, permitindo proteção apenas a formações florestais, o que deixaria 50 milhões de hectares desprotegidos no Cerrado, Pantanal, Pampa e Mata Atlântica. Para o ministro do Meio Ambiente e Mudança do Clima, o chamado conjunto de projetos antiambientais coloca em risco a própria credibilidade do agronegócio no país. O agro brasileiro tem avançado muito significativamente em mecanismos de aprimoramento da sua atividade produtiva, buscando avançar em novas técnicas,
seja na área de redução de emissões de gases de efeito estufa, seja na área de recuperação de áreas degradadas, seja na área de utilização de bioinsumos, redução de uso de agrotóxicos, ou seja, existe um movimento de uma parte muito significativa do agro brasileiro que vem incorporando estrategicamente todas essas questões ambientais como parte da sua organização, né? Isso tem, inclusive, relação direta com a própria credibilidade do setor frente a contextos muito desafiadores, como agora as diretivas da União Europeia, por exemplo, que exige a comprovação de não desmatamento nas exportações de conjuntos importantes de produtos brasileiros. E chegou a hora de saber como vai ficar o clima para este final de semana aqui em Cubatão, na nossa previsão do tempo. O fim de semana em Cubatão será marcado por temperaturas amenas e previsão de chuva em diferentes períodos do dia. No sábado, os termômetros devem variar entre 16 e 19 graus, com previsão de sol entre nuvens e pancadas rápidas de chuva durante o dia e a noite. A umidade do ar permanece elevada, podendo atingir 100%. Já no domingo, o tempo continua instável. A previsão indica sol com algumas nuvens e chuva passageira ao longo do dia. Durante a noite, muitas nuvens devem permanecer sobre a cidade, mas sem previsão de chuva. As temperaturas variam entre 16 e 20 graus, com chance de chuva de 87%. Semana da Indústria 2026 movimenta Cubatão com foco em inovação, sustentabilidade e geração de emprego. A Prefeitura de Cubatão promove entre os dias 25 e 29 de maio a Semana da Indústria 2026, com uma programação voltada ao desenvolvimento sustentável, inovação, geração de oportunidades e fortalecimento do setor industrial no município. Durante a semana serão realizadas atividades com abertura solene do evento, feira de empregabilidade, fórum de desenvolvimento de Cubatão, ações nas escolas e o lançamento do Conselho de Desenvolvimento Econômico de Cubatão. A iniciativa busca incentivar o crescimento econômico sustentável, aproximar a população das oportunidades do setor industrial e fortalecer debates ligados aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, a ODS. A programação é organizada pela Prefeitura de Cubatão e reúne ações voltadas à inclusão, capacitação e desenvolvimento da cidade. Resultado da Prova Nacional Docente 2025 aponta que cerca de 65% dos candidatos alcançaram o nível de proeficiência. A primeira edição da Prova Nacional Docente teve quase 1.100.000 inscritos. Ao todo, cerca de 760 mil pessoas fizeram a avaliação, o que representa uma participação de 70%. A PND foi criada dentro do programa Mais Professores para o Brasil. A prova não é obrigatória, mas pode ser usada por estados e municípios em concursos públicos e processos seletivos para professores. Segundo o Ministério da Educação, 1.530 redes de ensino aderiram à Prova Nacional Docente. Entre elas, 22 redes estaduais, 18 capitais e 1.490 outros municípios. Do total de participantes, 65% foram considerados proficientes, o que representa quase 500 mil de pessoas. Para atingir esse nível, é preciso alcançar 50 pontos ou mais na avaliação. Entre as áreas avaliadas, Ciências Humanas teve o melhor desempenho. Cerca de 80% dos participantes atingiram a proficiência. Pedagogia, que concentra a maior parte dos participantes e forma professores para a educação infantil e os anos iniciais do ensino fundamental, teve 62,8% de proficiência. Já Matemática teve o menor percentual, 45,9% dos participantes foram considerados proficientes.
A prova nacional docente já tem cronograma definido. Será realizada no dia 20 de setembro de 2026 e o resultado vai sair em dezembro. O exame será expandido para 21 licenciaturas, incluindo teatro, dança e ciências naturais. Além da PND, o Ministério da Educação também divulgou os resultados do ENAD das licenciaturas 2025, que avalia a qualidade da formação inicial de professores nos cursos de graduação. Entre os concluintes avaliados, 40% estavam em cursos presenciais e 60% em cursos à distância. Nos cursos presenciais, 73,9% dos concluintes foram considerados proficientes. Na educação à distância, o percentual foi de 46,9%. Os dados também mostram diferenças entre os tipos de instituição. Nas instituições públicas federais, 75,9% dos concluintes foram considerados proficientes. Nas públicas estaduais, o índice foi de 73,3%. Já nas instituições privadas, o percentual ficou em 46,5%. O ENAD também atribui conceito aos cursos, em uma escala de 1 a 5. Segundo os dados, 56,8% dos cursos avaliados ficaram com conceito 3, 4 ou 5. Outros 43,2% ficaram nos conceitos 1 e 2, considerados insuficientes. Com base nesses resultados e nas novas regras para a educação à distância, o Ministério da Educação informou que todos os cursos de licenciatura EAD foram colocados em extinção. Eles não podem abrir novas matrículas e serão encerrados quando as turmas atuais concluírem a formação. Os cursos presenciais também terão que se adequar. Até maio de 2027, deverão reduzir a carga horária à distância de 40% para 30%. Cursos com conceito ENAD 1 e 2 também perderão a renovação automática de reconhecimento e passarão por visita presencial de avaliação técnica. A gente tem já instituído vários programas para melhoria da formação continuada desses professores. A gente vai tomar medidas específicas para a formação inicial e é claro que à luz desses resultados, pela primeira vez temos resultados dessa magnitude, com esse detalhamento, a gente vai instituir novas políticas e novas ações para que a gente possa melhorar em todas as áreas a formação de professores no Brasil. Sexta-feira, fim de semana chegando, novas rodadas no futebol brasileiro. E para comentar mais um pouquinho, hoje é dia de RNC Esportes com o Lipão Santos. É isso, Ravena, e a todos que nos acompanham, né, diariamente aqui no jornal do RNC Notícias. E de segunda, sextas-feiras, nós estamos aqui para falar do esporte. Sexta-feira em especial para falar da preparação dos 4 clubes, os 4 grandes de São Paulo que disputa a elite do futebol brasileiro. Rodada decisiva, porque faltam apenas 2 jogos antes da pausa da Copa do Mundo. Importante, porque muitos desses clubes vão precisar dessa pausa para se reforçar, porque, como diz na gíria, a casa tá caindo. Luiz, roda a vinheta que eu conto depois para vocês. Bom, é isso. Rodada importante, como nós havíamos dito, né? Faltam apenas 2 rodadas do Campeonato Brasileiro. Então nós teremos aí uma semana muito movimentada para os clubes aqui de São Paulo. Eu vou começar falando do São Paulo Futebol Clube, que começa a 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, enfrentando o Botafogo em casa. O São Paulo, que vem de derrota para o Fluminense, tem o seu segundo confronto consecutivo contra clubes cariocas, e aí, no caso, o São Paulo precisa muito da vitória, até porque, né, o São Paulo, que teve mudança de treinador, precisa firmar no campeonato. O São Paulo tá na ponta da tabela, mas oscila muito. Tem a força da torcida para tentar triunfar a vitória e deslanchar, para terminar pelo menos aí antes da pausa, né, na pausa da Copa do Mundo, aí entre as primeiras colocações. E aí, na sequência, ainda no sábado, o Santos viaja para o Sul para enfrentar fora de casa o Grêmio. O Santos, que perdeu, foi atropelado pelo Curitiba no último domingo pela rodada do Campeonato Brasileiro, precisa demais da vitória. O Santos, que voltou a decepcionar sua torcida na Sul-Americana,
depois de estar vencendo por 2-0 no meio da semana, cedeu o empate. A torcida que fez um protesto na segunda-feira contra as mudanças estatutárias, na quinta-feira ontem voltou a fazer manifestação em relação a esse ato. Então, pegando fogo, né, a Vila Belmiro, e ainda com toda essa pressão, o Santos vai precisar ir fora de casa e vencer, porque o Santos pode voltar à zona de rebaixamento. De repente, ficar aí na pausa da Copa do Mundo com essa pressão de estar na zona de rebaixamento. Situação parecida do ano passado. O Santos que quase caiu para a segunda divisão novamente e vive o drama no ano de 2026. E aí ainda no sábado aí tem o super clássico, né? No Rio de Janeiro, Flamengo e Palmeiras, 21 horas lá, jogo que promete muitas emoções, porque é o Palmeiras primeiro colocado contra o Flamengo segundo colocado. Palmeiras pode com esse jogo deslanchar e ficar aí praticamente na ponta da tabela e terminar o primeiro turno aí como virtual campeão do primeiro turno, ou o Flamengo pode diminuir, né, essa diferença, e aí é evidente que fica a briga dos dois clubes que protagonizam no futebol brasileiro nos últimos anos. Já o Corinthians, no domingo, vai enfrentar o Atlético Mineiro em casa, na Neoquímica Arena. O Corinthians também, que vem de uma derrota pro Botafogo, precisa muito da vitória, porque o Corinthians está na zona do rebaixamento, e aí caso o Corinthians vença a partida em casa e o Santos empate, ou venha a ser derrotado o Grêmio, o Corinthians sai da zona do rebaixamento e aí o Santos troca de posição. São os clubes paulistas que outrora brigavam por títulos, estão aí brigando aí para ver quem fica na parte de baixo da tabela. Final de semana que promete, volto a dizer, é importante essas movimentações, porque dia 20 de julho abre-se a janela de transferência e é onde que os clubes vão poder fazer contratações. Muitos clubes brasileiros esperam esse momento para se reforçar durante a pausa da Copa do Mundo. Final de semana que nós vamos estar atentos para, na segunda-feira, trazer todas as informações para vocês que nos acompanham diariamente aqui no RNC Notícias e de segunda a sexta-feira aqui no RNC Esportes. Obrigado, Ravena. Bom final de semana. Eu que agradeço pela participação, Lipão. Muito obrigada e te encontro aqui, então, semana que vem. E ainda falando em esportes, nós temos um orgulho cubatense. O jovem atleta Enzo Ricardo, de 16 anos, morador do bairro Casqueiro, em Cubatão, conquistou o título do Campeonato de Fisiculturismo Mister São Paulo, realizado em Vinhedo, ao vencer a categoria Bodybuilder Júnior. O estudante integra o programa Bolsa Atleta da Secretaria de Esportes de Cubatão, que auxilia em sua preparação para as competições. Inspirado por grandes nomes do cinema e do fisiculturismo, Enzo iniciou os treinamentos após se mudar para Cubatão. O potencial do atleta foi identificado pelo treinador Diego Cunha, que passou a acompanhar a sua evolução nas competições. Além do título paulista, Enzo já soma conquistas importantes no fisiculturismo juvenil, incluindo o Campeonato Sul-Americano. Para a disputa do Mister São Paulo, o atleta passou por uma preparação específica de treinos e alimentação, visando melhorar o desempenho físico. Com metas definidas para o futuro, Enzo pretende conquistar o Procard e competir nos principais campeonatos profissionais do mundo, incluindo o Mr. Olímpia, em Las Vegas. Fica aqui a nossa torcida para que o Enzo evolua cada vez mais e alcance ainda mais os seus objetivos. E o RNC Notícias fica por aqui. Muito obrigada por sua audiência durante toda essa semana. Um grande abraço e um ótimo final de semana.